Prenda a sua família no sofá. Convide-os para algo sério. Tome a sua Bíblia, dê uma Bíblia ao seu filho e vamos abrir no livro dos Salmos, Salmos de número 125. Salmos de número 125. Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para a sua vida nesta noite. Salmo 125, nós vamos ler o verso de número 5, a parte C do texto. Depois que lermos, você permaneça com a Bíblia aberta, nós estaremos meditando nos 5 versos deste pequeno salmo, mas o cerne da mensagem está no verso 5, na parte C, que é uma declaração de Deus, e diz assim a palavra de Deus: paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre Israel. Queridos irmãos, eu quero nesta noite, em rápidas palavras, ministrar esta mensagem de Deus ao teu coração. Eu sei que esta mensagem, esta palavra pode ser exclusiva, dirigida a Israel, mas toda a Bíblia, como disse o escritor ao Timóteo, capítulo de número 3, versículo 17, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela tem proveito para nós, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeito em toda a sua boa obra, instruído para a salvação. E eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, profetizar sobre a tua casa esta frase: a igreja tem dono. Deus, em sua soberania, está, como sempre esteve, no controle pleno e absoluto da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Com certeza, a proteção de Deus está conosco nestes tempos de crise. Esse Salmo 125 demonstra a confiança, o valor da confiança, a tranquilidade daqueles que confiam no Senhor. E basicamente, este salmo demonstra 2 caminhos: o caminho daqueles que confiam e permanecem. Em segundo lugar, aqueles que se abalam e se desviam. Aqueles que confiam e permanecem está exatamente no verso 1. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. O verso 5, por sua vez, mostra um segundo caminho: aqueles que não confiam, ou aqueles que deixam de confiar, se abalam e se desviam. O versículo 5 diz: quanto àqueles que se desviam. E aí vem a palavra de Deus, o juízo de Deus sobre estes. Em tempos de crise é que se ressalta, é que se consegue ver exatamente aqueles que confiam e aqueles que não confiam. Aqueles que de fato entregaram a sua vida ao Senhor e aqueles que simplesmente estão vivendo uma vida de aparência, simplesmente estão passando por esta terra, simplesmente vão passar por esta vida e na eternidade se perderão eternamente. Esta é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo dias cercados por corrupção, cercados por impiedade. Observe que o versículo 3 do Salmo 125, eu creio que você está com a sua Bíblia aberta. O salmista diz que o cetro de impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Por qual motivo? Ele explica: para que os justos não estenda as mãos à iniquidade. Sabe o que o salmista está dizendo? Que a corrupção não permanecerá por muito tempo, para que o justo também não se torne corrupto. Eu creio piamente que Deus trata com corruptos, que Deus trata com os injustos.
que Deus vela pela fidelidade dos justos. É certo que nós estamos sendo bombardeados. Corrupção política, por que não dizer corrupção até no meio dos evangélicos? Corrupção em todas as áreas da nossa vida, na nossa sociedade, em todos os âmbitos. Para alguém permanecer íntegro, com seu caráter íntegro diante de Deus e diante dos homens, para que os homens nos considerem como ministros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus, como disse Paulo, nós precisamos ser irrepreensíveis, nós precisamos permanecer, nós precisamos ser inabaláveis, assim como Elias, naquele sistema corrupto, aonde Acabe por si só, a Bíblia diz que ele era um rei ruim, um rei mau, e como se não bastasse, ainda se casou com Jezabel. E quando isso aconteceu, a Bíblia nos diz que um sistema de corrupção foi formado. 450 profetas de Baal, um esquema corrupto de adoração, que prendeu a multidão, que prendeu as pessoas à idolatria. Mas apareceu um homem, 1 Reis capítulo 17, dizendo: vive o Senhor está vivo, aleluia, vive o Senhor e eu estou perante a sua face. Havia um homem íntegro, havia um homem fiel, assim como na Babilônia, quando Daniel chegou, diante de um sistema montado, um sistema estruturado de adoração a ídolos, Daniel assentou no seu coração o desejo de não contaminar com os manjares do rei, nem de beber o vinho que ele bebia. E ele pediu ousadamente ao chefe dos eunucos, dizendo: eu não quero beber isto, eu não quero comer isto. E durante reinados inteiros e anos, Daniel permaneceu inflexível, não se dobrou. Daniel permaneceu firme na sua posição de fidelidade. E diante de tudo isto, a igreja precisa estar aposta. Você precisa abraçar a sua família, eu a minha. Enquanto nós não temos os nossos cultos presenciais, nós temos uma ferramenta poderosa chamada oração. Nós precisamos orar pela igreja. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Salmo de número 122 e o verso de número 6 diz: orai pela paz em Jerusalém. Jerusalém significa e simboliza, obviamente, a igreja, o centro das operações de Deus, das reuniões. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Tiago capítulo 5, versículo 16, o irmão de Jesus está dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E se a oração de um justo pode muito, imagina um justo orando pelo outro justo. Imagine uma família orando diariamente uns pelos outros. O que Deus não poderá fazer? A Bíblia nos ordena a orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes. A Bíblia nos ensina a manter uma vida de intercessão por eles. Jeremias capítulo 29, versículo 7, a Bíblia diz: orai pela pátria aonde eu vos plantei, porque na sua paz vocês também terão paz. Nós estamos vivendo tempos onde a intercessão é mais do que nunca, ela sempre foi, mas ela é mais do que nunca necessária. Orar pela nossa pátria, orar pelos nossos governantes, orar pelos corruptos, orar por toda esta corrupção que nós estamos enfrentando. Ouça, você que está na tua casa, Deus vai tratar com os ímpios, Deus vai tratar com os corruptos.
Nós não podemos, como igreja, ficar aflitos, como crentes, servos do Senhor, que temos a nossa confiança nele, estarmos perturbados com tudo isso, com a opressão política, com a opressão da mídia. Não podemos estar amedrontados com isto. O salmista disse no Salmo 37, no verso 1, ele disse: não fique indignado com os ímpios, com a prosperidade dos ímpios, porque dá tudo certo para eles. Não tenha inveja, disse o salmista, dos malfeitores. E no verso 2 ele diz o que nós precisamos fazer. Ele disse: confia no Senhor e faça o bem. E se você fizer isso, ele disse, você vai habitar na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aleluia. Você receberá o verdadeiro alimento, você será pastoreado, você será cuidado, você será provido, você será protegido, você será assistido por Deus. Simplesmente confia no Senhor e faça o bem. Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isto que nós precisamos fazer. Abacuque, nos primeiros capítulos do seu livro, ele entra em pânico, ele entra em desespero, bombardeia Deus com um monte de perguntas, dizendo: Senhor, até quando eu vou ver esta vergonha que está acontecendo aqui? Até quando os ímpios, os corruptos vão prosperar? Até quando? E o primeiro capítulo de Abacuque é um capítulo de resignação, de perguntas, de alguém que está indignado. No capítulo 2, Deus fala com Abacuque. No versículo 4, a gente vê um dos versículos chaves da Bíblia para mim, para o justo. Capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, Abacuque entende algo interessante. Diz assim a Bíblia: o justo viverá pela sua fé. É Deus dizendo a Abacuque: fecha os ouvidos para o que está acontecendo à sua volta. Fecha os olhos para o que está acontecendo à tua volta. Não entre em pânico, meu filho. O justo vive pela fé. E Deus diz a Abacuque: isso aqui vai piorar, está ruim, vai piorar. E nós sabemos que a igreja até o arrebatamento, irmãos, não espere melhoria, vai piorar isso aqui. Mas o justo sobreviverá pela fé. É pela fé que o justo vive. Abacuque entende isso. E no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e ele cita uma série de árvores, dizendo: à minha volta pode acontecer de tudo, nada pode frutificar, não importa, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei como está a tua situação, tua casa, tua família, não sei como está a sua situação financeira, se você está trabalhando, se não está, se parou, se não parou, mas confia no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, exulte no Deus da sua salvação. Abacuque diz no versículo 18 e 19: Jeová fará os meus pés como o da corça, ele me fará andar sobre as minhas alturas. Descansa no Senhor, tranquiliza o teu coração, porque Deus está no controle. Deus está no controle, não podemos nos abalar com tudo isso. Não podemos nos abalar, os que confiam no Senhor não se abalam. Tranquiliza, os ímpios terão seu final. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 13 a 15: mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É Paulo falando para Timóteo o que vai acontecer com os ímpios. Capítulo 3, versículo 14, ele disse assim de 2 Timóteo: tu, porém, e eu transfiro esta palavra para os irmãos que estão aqui, para a igreja, para todos que estão me ouvindo nas redes sociais: tu, porém, tu e a tua casa, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Os ímpios irão de mal a pior,
Mas tu, porém, permanece, não te abala, não te desvies, não se perca. Porque tem muita gente, irmãos, que está se desviando, está se apostatando. Eu estou no versículo 5 do Salmo 125, aonde a Bíblia diz: os que se desviam, aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas tem aqueles que se abalam. Tem aqueles que se desviam, e o versículo 5, os que se desviam, o Senhor os levará, junto com aqueles que praticam a iniquidade. Tem muita gente se abalando. Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, permanece na oração, permanece na meditação da palavra, permaneça vigiando, permaneça louvando, permaneça adorando, permaneça na tua postura. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Permaneça confiando no Deus que te chamou, no Deus que chamou a tua casa e a tua família. Porque nós estamos vivendo uma época de apostasia, de desvio. Isto não faz mal. Pouco a pouco eu vou abandonando a minha posição de servo de Deus, a minha postura de um homem de oração, de uma mulher de Deus. Eu preciso permanecer. Os que confiam no Senhor não se abalam, não se desviam, não se apostatam, não se perdem. Muitos estão se perdendo, abandonando a congregação. Hebreus 10:25, a Bíblia diz: não abandone a congregação, não abandone as reuniões na igreja, não. Salmo 73, Salmo de número 73, 27, eu estou caminhando para terminar e concluir. Salmo 73, 27, o salmista diz: pois eis que os que se alongam de ti, os que vão para longe de ti, perecerão. Receba o peso desta palavra nesta noite. Aqueles que vão para longe de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatando se desviam de ti. Receba esta palavra nesta noite. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Nós estamos há dias sem estar nos templos, mas permaneça na posição, permaneça na sua postura. Aleluia. Não deixe de orar. Não jogue o tempo fora em televisão, em meios de comunicação. Não passe dias e mais dias sem orar, sem ler a Bíblia, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, como disse Paulo, e se apostatando da fé. Permaneça. Não ceda à prostituição, não ceda à pornografia, não. Permaneça. Eu estou entregando tudo que o Senhor colocou no meu coração. Permaneça, não se desvie, não se abale, confia no Senhor. Permaneça no caminho. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías disse: este é o caminho, andai nele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça no caminho. Sabe por quê? Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo disse a Timóteo: mas o Espírito Santo, expressamente ele diz, olha o que o Espírito Santo diz: nos últimos tempos, aleluia, nos últimos tempos se apostatarão alguns, não são todos, alguns. Eu quero fazer parte daqueles que não se desviam. Faça parte daqueles que permanecem. Se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Permaneça na posição. Não saia do lugar. Aleluia. Salmo de número 125, de novo, versículo 5. Se você está com a Bíblia aberta, ele disse: aqueles que se desviam, aqueles que estão se apostatando, aqueles que estão saindo do caminho, estão em caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a iniquidade, tem gente que era justo e está virando ímpio.
Tem gente que era santo, está virando profano. E Deus está dizendo, aos que se desviam. E eu tenho uma palavra forte para você esta noite. Uma palavra forte para o meu coração. Porque Deus falou primeiramente comigo. Salmo de número 9, versículo 17. Segura firme. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. Em companhia, junto com todas as nações que se esquecem de Deus. Você sabe o que é se esquecer? É alguém que já cantou, mas se esqueceu. É alguém que já pregou e se esqueceu. É alguém que um dia esteve na igreja, alguém que um dia foi de oração, mas se esqueceu. É alguém que se apostatou. Aleluia. Esses são aqueles que se abalam. Esses são aqueles que em meio às crises se desviam. Mas eu quero falar rapidamente e terminar agora nos próximos minutos, falando sobre aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Eu falei sobre aqueles que se abalam, mas receba aí, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Este para sempre aqui é um sentido de eternidade. Os que confiam no Senhor permanecem, e não é só nesta vida, é para sempre, eternamente. Tem vida e vida com abundância. Os que confiam no Senhor, e você sabe o que é confiar? É se sentir seguro, é estar despreocupado. Confiar é estar tranquilo, é dormir tranquilo, sabendo que você tem um guarda, que você tem um escudo, que você tem um refúgio, que você tem um socorro. O salmista disse no Salmo de número 20, versículos 7 e 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo? Uns se abalam, se apostatam, se desviam, mas nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Versículo 8 ele diz, uns se curvam e caem, irmão Mateus, mas nós levantamos. Aleluia. Ei, se levantar é um desafio grande, mas olha o que o versículo 8 diz, nós nos levantamos e permanecemos de pé. Se você está de pé, permaneça de pé. Se você está de pé, permaneça de pé. Lute para ficar de pé. Porque nós nos levantamos e permanecemos de pé, porque confiamos no Senhor. E eu quero perguntar, quando esta crise passar, você estará de pé? Quando as trombetas soar, você estará de pé? Quando o arrebatamento chegar, você estará de pé? Quando a morte chegar, você estará de pé? Você está de pé agora? Se você não está, o Senhor me dá autoridade para profetizar aqui, nesta noite. Ele te levanta nesta noite, Ele te coloca de pé, Ele te ressuscita. Aleluia. Ele te coloca de pé, Ele te traz à tona para respirar novamente. Você está sentindo aí na tua casa o poder desta palavra te levantando, o poder desta palavra transformando a tua vida? E neste momento de crise, não se mostre fraco, se levante. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Provérbios capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz assim, se você se mostrar frouxo, fraco, se você relaxar, mostrar frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Não podemos baixar a guarda. Programe o seu dia. Se levante para ser vencedor. Ore durante o seu dia. Medite na palavra, creia na palavra, seja inabalável. Quando as notícias ruins chegar na empresa, na tua casa, nas redes sociais, seja inabalável. Se mostre forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E tudo isso aqui vai passar. Eu termino as minhas palavras dizendo, isso vai passar.
esta cidade aqui, este planeta aqui, isso aqui não é nossa cidadania. A nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é celestial. É por isso que o salmista diz: os que confiam no Senhor permanecem para sempre, porque a nossa cidade está nos céus. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17: por isso que nós não desfalecemos. E eu posso transformar isso aqui: por isso que nós não nos abalamos, não desanimamos completamente. Ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que essa cara aqui vai murchar com o passar dos anos, esses cabelos vão branquear, as dores vão chegar, as enfermidades, isso aqui vai cair, isso aqui é meu corpo, vai envelhecer. Esse homem exterior pode se corromper, mas contudo o interior, ele se renova. Ele se renova, ele alcança nova força, vigor novo, porque eu confio no Senhor. Eu creio no Deus da minha salvação. Josué capítulo 14, versículo 11, o velho disse, 45 anos depois, o Caleb, ele disse para Josué: eu quero aquilo que é meu. Moisés, homem de Deus, me prometeu, isso aqui seria meu e da minha descendência, e se precisar lutar, eu luto. Ele disse assim: os outros 10 derreteu o coração quando viu o gigante, mas eu permaneci de pé, eu permaneci confiando, eu não me abalei. E tal como eu estava 45 anos atrás, eu estou agora cheio de fé, cheio de vigor, para enfrentar gigantes, para enfrentar o inimigo, para continuar guerreando. Isso aqui caiu, 45 anos depois ficou velho, embranqueceu o cabelo, mas o coração está cheio de fé. O homem interior vai se renovando. Aleluia. Os 10 espias se abalaram, mas Josué e Caleb não. A mulher de Jó se abalou, mas Jó não. O carcereiro se abalou no capítulo 16 de Atos, mas Paulo e Silas não. O moço de Eliseu, quando viu a multidão, se abalou, mas Eliseu não. O mundo pode se abalar, mas nós não. Nós temos um Deus vivo, nós confiamos no Senhor. Versículo 2 do Salmo 125, você está com a Bíblia aberta? O salmista diz assim: como estão os montes em roda de Jerusalém. Sabe o que é isso? 360 graus. Você sabe que Sião é rodeada por montes. Isso torna aquela cidade uma fortaleza. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Há uma cadeia de montes protegendo Jerusalém. O Senhor está ao nosso redor. Aleluia. 1 Pedro 5,8 diz que Satanás está ao nosso derredor, está rugindo como um leão, buscando uma oportunidade para nos tragar. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ao derredor, Satanás, mas ao redor, o anjo do Senhor. Não toca, nenhuma praga chegará à sua tenda. Nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Salmo de número 124, versículo 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E Deus está falando ao teu coração nesta noite. Pegue na mão da tua família onde você estiver agora. Se você está na tua casa, se você está com a tua família agora, ou se você está sozinho, coloque a mão no coração. Eu quero profetizar algo na tua vida agora. Porque quando Moisés estava para ir ao Egito, imagine uma multidão de 3 a 4 milhões de pessoas viver no deserto, sobreviver no deserto. Uma pessoa sobreviver no deserto é loucura. Imagine uma multidão de crianças, velhos, loucura. Mas Deus disse: Moisés, diga para o meu povo que eu sou o que sou te enviou. Sabe o que Deus está dizendo?
Diga ao meu povo que eu serei o que eles precisarem. Eu vou ser água, eu vou ser pão, eu vou ser carne, eu vou ser nuvem, eu vou ser coluna de fogo, eu vou ser proteção, eu vou ser o que eles precisarem que eu seja. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o Senhor, segundo as suas riquezas, você está com a tua família agora, segure na mão dele. Eu quero profetizar, Filipenses 4,19, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. Elias foi sustentado, mais 7.000 foram sustentados dentro de cavernas a pão e água. A igreja está sendo sustentada, e eu quero profetizar o versículo 5, a parte C, o versículo que nós lemos: paz haverá sobre Israel, enquanto a igreja estiver sobre esta terra. Haverá paz, haverá renovo, haverá força, haverá providência, haverá provisão, vai ter corvos, vai ter água da rocha, vai ter maná, vai ter anjo, vai ter socorro, vai ter renovo, vai ter auxílio. E quando a morte entrar no nosso lar, Ele velará por nós. Quando a doença chegar, quando a dor chegar, Ele vai afofar a nossa cama, como diz a Bíblia. As aflições são muitas, mas o Senhor nos livra de todas. E quando a eternidade chegar, nós estaremos com o Senhor para sempre. Pega esta palavra: a igreja tem dono. A igreja tem dono. Eu quero fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. Você que está na tua casa, se coloque de pé, por favor. Eu sei que você está levando a sério. Os irmãos que estão aqui, pouquíssimos irmãos que estão na parte técnica, fazendo, por sinal, um excelente trabalho. Que Deus possa os abençoar grandemente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Se você está com a sua família, eu repito mais uma vez, abrace eles agora. Você, pai de família, você que está na sua guarita de trabalho, você que está de viagem em outra cidade, você que está numa situação difícil, talvez no hospital, usando o Wi-Fi aí do hospital, está acessando isso. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua vida. Você que quer voltar para Cristo, eu creio nisto, que a palavra de Deus alcançou você esta noite. Você que quer voltar para Cristo, fazer um pacto com Ele, aonde você está, levante a sua mão, se humilhe, se entregue para Ele novamente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso agora, e Ele vai te abraçar. Você que quer fazer um concerto, faça agora, e Deus fará coisas grandes na tua vida. Depois nós estaremos ouvindo um louvor encerrando, fazendo a oração final encerrando. A nossa irmã que vai estar louvando, se quiser se aproximar, por favor, vamos orar. Soberano e eterno Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma, qualquer espada, ela é mais penetrante. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é produtiva. E eu quero fazer prova de ti esta noite. Visita esta casa, esta família, e que esta palavra possa curar, que esta palavra possa tocar, libertar. Que esta palavra possa causar uma reação profunda dos membros deste corpo. Que esta palavra, Senhor, possa provocar cura. Se alguém está enfermo, se alguém está infectado pela Covid-19, meu Deus, nesta casa, nesta família, neste hospital, Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para operar um milagre extraordinário. E mais do que a cura exterior, eu quero ministrar agora sobre as famílias que me assistem um restabelecimento espiritual. Ressuscita esta alma, ressuscita este espírito, ressuscita este irmão, esta irmã, renova ele, renova ela.
dê forças para orar, dê forças para jejuar, para meditar na tua palavra, assim como tu soprastes sobre os discípulos, assim como tu soprastes sobre o vale de ossos secos, assim como tu soprastes, ó Deus, dos quatro ventos sobre aqueles ossos, sopra agora o teu poder restaurador, vivificador, reacende a chama e glorifica o teu nome. Eu te abençoo em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Vamos adorar a Deus.